Um dos vídeos recentemente que pediram pra mim fazer é um vídeo sobre como a WWE escolhe os seus top guys, como a WWE escolhe quem vai ser o rosto da WWE, o rosto da empresa, o cara feroz, o cara ali que é o cara mesmo, né? O cara, o The Man, né? Então a gente tem o histórico do Hulk Hogan, a gente teve o histórico do The Rock, o histórico do Stone Cold, você teve ali o Roman Reigns, você teve John Cena, você teve mais recentemente o Seth Rollins. Como que acontece essas escolhas? Primeiro de tudo é entender como começou essas ideias, né? E a WWE sempre teve grandes lutadores, desde as épocas lá da WWF, mas assim, um rosto em específico não existia, sabe? Pelo menos era algo que era mais natural, sabe? Tipo, Bruno Sammartino era alguém que ali naturalmente se tornou um cara ali que ficou bastante popular, um cara que ficou bastante dominante. Não foi a escolha a dedo assim, não, você vai ser esse cara, não. E aí, o que acontece? Quando o Vince McMahon ele adquire ali os direitos da WWE, ele acaba pegando ali então o comando da WWE, WWF na época, que era do pai dele. Ele resolve mudar um pouco o produto e resolve focar mais nas histórias dos personagens e esquecer um pouco dos combates, né? E para isso então, se ele iria focar nas histórias dos personagens, ele precisava de alguém ali como protagonista. E na época ali, era uma época onde os americanos tinham um forte amor ali ao americanismo, amor ao país e tal, alguém que representasse a América, época de Guerra Fria ainda por cima ali, então meio que tinha que forçar Estados Unidos pra ser o país mais popular do mundo, ser o dono do mundo e tipo isso. E aí então, também tinha a época de conflitos ali com o pessoal lá do Oriente Médio, com a Rússia, e nisso a WWE então veio com a ideia ali, principalmente o Vince McMahon, de transformar o Hulk Hogan nesse símbolo, né? O símbolo do patriotismo ali, o símbolo da América, o grande herói americano, né? O verdadeiro americano. E aí vem a theme song dele, vem ali o personagem dele, e ele se torna ali alguém bastante popular por conta disso durante os anos 80, né? E os vilões dele confirmam isso que eu tô dizendo, né? Era sempre um vilão ali era um terrorista, era um japonês, era um russo, sempre um vilão nesse estilo, sabe? E o Hulk Hogan ali, o americano, o fortão, o Superman. E aí o próprio personagem dele era desse jeito, né? Era alguém que resistia bastante ali às pancadas, ele apanhava, mas ia ficando mais forte ainda e vencia, dominava os eventos principais de WrestleMania e vendeu pra caramba, né? Então ele foi muito importante aí nesse período da WWE, se tornando esse protagonista. E a partir daí, como teve um grande sucesso em cima do Hulk Hogan, a WWE viu uma fórmula secreta, digamos assim, de conseguir ter dinheiro, de conseguir crescer, né? Porque, inclusive, foi a partir daí que começou as WrestleManias também, né? Então, muito nesse início de trabalho do Vince McMahon veio graças ao sucesso do Hulk Hogan, né? Então, por isso que até hoje ele não abandona essa ideia de Top Guy. Aí depois teve outro período ali difícil para a WWE, que o Hulk Hogan tinha saído. Ela tentou apostar ali em vários nomes de uma vez. Teve o Shawn Michaels, Kevin Nash, teve o Bret Hart. Mas no fim das contas ela teve que voltar para a estratégia de Top Guy. E nesse caso era um Top Guy um pouco diferente. Numa época mais rebelde, uma época onde os americanos ali gostavam mais de um cara mais de atitude. E aí vem a tal da Atitude Era, né? Atitude Era, vem o Stone Cold Steve Austin. Vem um cara ali B10, que xinga, que toma cerveja, que mostra dedo do meio, que desafia as autoridades. Um cara ali que iria agradar muitos jovens da época ali. Um cara bastante fora da lei, digamos assim, que era preso a todo momento, escapava da polícia. Enfim, esse era então o perfil de Top Guy, por isso ele foi o cara a ser escolhido, né? Teve o The Rock vindo depois, o The Rock ali, que é uma mistura de Stone Cold, só que um pouco mais politicamente correto, né? Ele não é rebelde igual o Stone Cold, mas ele desafiava as autoridades também e meio que tinha um carisma assim espetacular. Até hoje tem, né? E a partir desses trabalhos dele carismáticos na WWE, que ele se tornou um grande ator que ele é hoje, né? O pessoal vendo esse negócio aí, essa característica dele, essa virtude dele, levaram ele pro cinema e hoje aí é um dos caras aí mais queridos no cinema por conta do seu carisma, né? Então foi muito em função desse trabalho que ele fez na WWE, um cara extremamente carismático ali, que fez o pessoal olhar pra ele ali também como um super-herói. E aí, vendo isso, a WWE quis fazer uma mistura de The Rock com Hulk Hogan, voltando um pouquinho no Hulk Hogan, mas também ali
tendo um pouco de The Rock no John Cena. Claro, o John Cena também ali, desde o começo já era planejado para ele ser um top guy, né? A WWE já olhava dessa forma, só que assim, na época tinha o Brock Lesnar surgindo, que era o grande investimento da WWE. Então ela ainda deu uma segurada no John Cena, porque achou que o Lesnar ficaria bom bastante tempo. Não deu muito certo, o Lesnar saiu em 2004 e a partir de 2004 então a WWE avançou 100% no John Cena, pro John Cena ser o verdadeiro rosto da WWE mesmo, né? E aí então, os anos se passam, o John Cena se torna esse cara. Inicialmente ele tinha mais de The Rock do que de Hulk Hogan, né? Ele, ok, tinha uns golpes ali, uns movimentos que lembravam muito do Hulk Hogan, mas as atitudes dele ali eram um pouquinho mais badass, assim, eram um pouquinho mais interessantes. E aí depois, quando vem a PG Era, aí ele vai se tornando cada vez mais infantil, né? A WWE queria visar novamente o público mais da família ali, mais family friend, e meio que começou a colocar muitas coisas de Hulk Hogan nele, coisas coloridas ali. Vocês notam que ele parou de usar aqueles short jeans ali, aquelas correntes, e passou a usar mais boné, camisetão, fazer mais discurso motivacional, focando sempre as crianças e tal, e nisso aí ele se tornou esse John Cena, que inclusive começou a ser odiado pela galera mais raiz, né, exatamente por causa dessa mudança dele, mas faz sentido, vendeu pra caramba, vendeu demais. Esteve em vários eventos principais de WrestleMania, se tornou um grande nome, um grande ídolo pra garotada, né? Aí depois, a questão da escolha do Roman Reigns foi um negócio assim meio maluco, né? Porque a WWE ali basicamente só olhou o visual dele, tipo, é um cara bonito, é um cara cabeludo, é um cara que tem um corpo bonito, e então vamos começar a investir nele, né? Vamos colocar ele ali pra ser o próximo top guy. Ele, inclusive, nem era planejado pra estar no Shield, né? Mas ele acabou entrando justamente por causa desses planos da WWE ali, porque ele tinha uma aparência mais bonita, por exemplo, que a do Cassius Ohno, que era inicialmente o cara que estaria ali junto com o Seth Rollins e o Dean Ambrose, né? Então a WWE já olhou pensando nisso já. Aí, o Roman Reigns, depois lá, como vocês sabem a história, rapidamente já é colocado ali como um cara que já vencia o Randy Orton, já vencia Triple H, já ia bater de frente com o Brock Lesnar, ganhava o Royal Rumble. Foi as coisas indo muito rápido. Alguns não gostaram, né? O pessoal que já não gostava daquele John Cena começou a odiar mais ainda o Roman Reigns. Mas, ao mesmo tempo, também funcionou um pouco porque a criançada de fato comprou a ideia do Roman Reigns Superman, do Roman Reigns um cara legal, o Roman Reigns vence todos, o Roman Reigns bonitão, o Roman Reigns é um Superman e tal. E com o tempo ele foi cada vez mais ficando querido. Depois o pessoal começou a ter um pouco mais de empatia com ele, por conta até dos problemas pessoais que ele teve lá com a doença de leucemia. Então meio que foi mais ou menos essa escolha, né? O The Rock foi muito pelo carisma, o Stone Cold pelo seu estilo rebelde. Hulk Hogan era alguém ali forte que precisava representar o patriotismo ali americano. O John Cena porque ele tinha ali ele tinha atitude, ele tem carisma, ele fala muito bem, tinha um belo corpo. O John Cena tinha um perfil, né? Eu acho que o que ferrou com o John Cena mais foi booking do que exatamente ele em si. O Roman Reigns era só por conta da aparência, né? Ele não tem carisma até... Assim, eu não tô dizendo que ele é ruim nem nada do tipo, mas ele não tem um carisma de top guy, sabe? Ele lembra muito mais um heel, muita gente fala isso, né? Mas ele era ali um cara que tinha um corpo bonito, sabe? Um corpo bonito, uma aparência bonita, então a WWE foi com tudo nisso. E aí é o contrário, eu acho que o que faz a galera ainda, a garotada curtir o Roman é book, né? Ele vencer todo mundo, ele resistir a bastante coisa, ele tá ali sempre envolvido nas coisas principais. E ao mesmo tempo também é o que faz muita gente não gostar dele, é o booking também que faz em cima dele, porque por outro lado muita gente acha isso forçado, né? Ou achou durante muito tempo forçado. Então... é uma escolha ali que também, se você for parar pra pensar, quem que a WWE poderia ter colocado como top guy? Não sabemos, né? Poderia ter outras opções ali, ou não, ou era a única que tinha, é difícil de definir. E o fato é que o Seth Rollins virou recentemente aí, por conta da leucemia do Roman Reigns, a WWE resolveu colocar ele como um top guy temporário, mas novamente, era alguém que não era planejado para ser top guy, nem tem perfil, se você for comparar com os anteriores ali, não tem nada a ver o que é o Seth Rollins com o que foi o Roman, o que foi o John Cena, The Rock, Stone Cold, Hulk Hogan. Ele parece mais um top babyface. Ele lembra muito mais o período lá que eu falei que não tinha top guy, né? Do Shawn Michaels, do Bret Hart, do Kevin Nash ali. Ele lembra muito mais esses caras assim, talvez um Shawn Michaels, um Bret Hart ali. Então, tipo, se tornou over, não tem aquele corpo, aquele porte top guy, mas se tornou over, bateu fortes nomes ali, esteve em coisas principais ali sendo envolvido. Mas o fato é que não era planejado pra ele ser nada disso ali, era só pra ser um dos grandes da WWE, mas não exatamente o top guy, o cara, o rosto ali da empresa, igual ele vem se tornando recentemente, né? Ele ali, inicialmente, era planejado pra ser um top heel, depois mudou pra um top babyface, e agora um top guy, mas eu acho que é só temporário, eu acho que em breve volta depois do posto pro Roman Reigns, e ele pode até voltar a fazer uma heel turn ali em breve, né?
Mas eu acho que as escolhas, assim, é mais ou menos essas. Depende muito da época, mas a maioria é sempre visando ali quem tem um corpo bonito, uma aparência legal, uma aparência que vai pegar de boa. Essa é a fórmula Vince McMahon de fazer as coisas. Hoje em dia eu não sinto que isso dá tanto certo assim, mas ele continua fazendo porque deu certo desde o começo, né? Então talvez ele precise se reinventar ali e passar o posto pro Triple H, mas isso é assunto para outro vídeo, é uma coisa que a gente vive falando aqui, não vamos ficar repetindo, né?